Vitória Santana limpava metodicamente a varanda do apartamento de luxo no 12º andar de um dos edifícios mais imponentes do bairro Casa Forte, em Recife. O sol da tarde pernambucana entrava generosamente pelas janelas panorâmicas que davam vista para o rio Capibaribe, criando um jogo de luz e sombra no piso de mármore impecavelmente limpo. Com movimentos precisos e automáticos, ela passava o pano umedecido com produto de limpeza, enquanto sua mente vagava para as contas que precisava pagar e para o novo uniforme escolar que sua filha Sofia, de 8 anos, necessitava urgentemente. Aos 29 anos, Vitória carregava no olhar uma determinação forjada pelos desafios da vida. Mãe solo, dividia seus dias entre 5 casas diferentes, limpando, organizando e cuidando de espaços que jamais seriam seus. Este apartamento era seu favorito, não apenas pela vista deslumbrante, mas porque o proprietário, um empresário do ramo tecnológico, raramente estava presente durante suas visitas semanais. Era um alívio poder trabalhar sem sentir-se observada ou julgada. O som inesperado da porta da entrada se abrindo interrompeu seus pensamentos. Vitória se virou rapidamente, surpresa pela presença incomum do dono do apartamento. Normalmente, o senhor Henrique Vasconcelos chegava apenas após ela terminar o serviço. Trocavam breves cumprimentos educados e nada mais. Em 2 anos trabalhando ali, poucas vezes conversaram além do estritamente necessário. Mas o homem que entrou não parecia em nada com o empresário confiante e bem-sucedido que ela ocasionalmente cruzava. Sua gravata azul marinho de seda italiana estava frouxa em torno do pescoço. A camisa branca antes impecável mostrava-se amarrotada e o paletó escuro, jogado displicentemente sobre o braço. Porém, o que mais chamou a atenção de Vitória foram seus olhos. Olhos que refletiam algo que ela conhecia muito bem: desespero absoluto. Desculpe-me pela intrusão, disse Henrique com voz rouca, passando a mão pelos cabelos negros já desalinhados. Pensei que já tivesse terminado. Estou quase acabando, senhor. Mais 20 minutos e termino a varanda, respondeu Vitória, sentindo-se estranhamente constrangida, como se tivesse testemunhado algo que não deveria. Henrique caminhou até o bar na sala de estar e serviu-se de uma dose generosa de uísque, bebendo-a em um único gole. Depois, encheu o copo novamente e caminhou até a varanda, parando ao lado da diarista. A vista ainda me surpreende, comentou, olhando para o horizonte recifense, onde os últimos raios de sol pintavam o céu de laranja e vermelho. Às vezes me pergunto se vale a pena todo o sacrifício. Vitória não soube o que responder. Jamais haviam tido uma conversa tão pessoal e ela sentia que estava pisando em terreno desconhecido. Optou pelo silêncio, continuando seu trabalho com mais afinco. Você tem família, Vitória? Perguntou Henrique subitamente. A pergunta a surpreendeu. Ele sabia seu nome. Tenho uma filha de 8 anos, respondeu hesitante. Você faria qualquer coisa por ela, não é? O olhar dele finalmente encontrou o dela, e Vitória viu algo quebrado ali, uma vulnerabilidade que nunca imaginara ver em alguém como ele. Sim, qualquer coisa, respondeu com firmeza. Essa era uma verdade absoluta em sua vida. Henrique respirou fundo, bebeu mais um gole de seu uísque e olhou para o relógio. Preciso te pedir algo. Algo que sei que não tenho o direito de pedir, disse finalmente. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia sido abordada de forma inadequada pelos patrões, e a ideia de que isso pudesse acontecer agora fez seu corpo tensionar. Segurou o pano de limpeza com mais força, pronta para sair dali se necessário. Preciso que finja ser minha esposa por apenas 1 hora, na frente de 3 investidores que estão a caminho, disse ele de uma vez. A proposta era tão absurda que Vitória quase riu, pensando ser uma brincadeira de mau gosto. Mas o desespero no olhar dele dizia que não era. O quê? Por que eu faria isso? Perguntou, incapaz de esconder seu choque. Perdi tudo, confessou ele, afastando-se para sentar em uma das cadeiras da varanda, o corpo parecendo estranhamente menor, como se tivesse murchado. Minha empresa, meu dinheiro, meu casamento acabou. Este apartamento é tudo o que me resta. Se esses homens descobrirem que estou quebrado, vão embora.
Esta é minha última chance de reconstruir algo. Vitória o observou em silêncio, surpresa não apenas pelo pedido absurdo, mas pela confissão inesperada. O homem à sua frente, rico, bem-sucedido, privilegiado, de repente parecia tão vulnerável quanto ela já se sentira tantas vezes. Por que eu? Perguntou finalmente, genuinamente curiosa. Deve haver outras pessoas mais adequadas, amigas suas. Porque você é a única pessoa real que sobrou na minha vida, respondeu ele com uma honestidade desarmante. Quando tudo desmoronou, descobri que aqueles que eu chamava de amigos eram apenas pessoas interessadas no que eu podia oferecer. E você sempre esteve aqui, fazendo seu trabalho com dignidade, sem nunca pedir nada em troca. Vitória não soube como responder a isso. Era estranho pensar que ele a havia notado, que de alguma forma a considerava real, quando ela passava a maior parte do tempo tentando se tornar invisível nos espaços onde trabalhava. Isso seria mentir, argumentou ela, mais para si mesma do que para ele. A honestidade sempre fora seu valor mais prezado, especialmente depois de ter sido abandonada pelo pai de Sofia quando estava grávida. Mentiras destruíam vidas. Ela sabia disso melhor que ninguém. Pagarei o dobro do que você ganha em um mês, disse Henrique, por apenas 1 hora do seu tempo. Vitória sentiu o peso das palavras dele. O dinheiro seria suficiente para comprar o uniforme novo de Sofia, pagar as contas atrasadas e talvez até guardar um pouco. E seria apenas por 1 hora, uma pequena mentira. Não precisaria fazer nada além de estar presente, continuou ele. Apenas sorrir, dizer que é designer de interiores. Tenho fotos de uma casa que minha ex-esposa decorou. Você pode dizer que foi seu trabalho se alguém perguntar. A campainha do apartamento tocou, fazendo ambos se sobressaltarem. Henrique olhou para Vitória com olhos suplicantes. Por favor, implorou. Essa é minha última chance. Vitória pensou em sua filha, esperando em casa, nos sonhos que tinha para ela, nas dificuldades que enfrentavam. Pensou também neste homem à sua frente, que pela primeira vez a estava vendo, realmente vendo, e não apenas como uma presença invisível que mantinha seu apartamento limpo. Quanto tempo tenho para me arrumar? Perguntou, antes que pudesse mudar de ideia. O alívio no rosto de Henrique foi instantâneo e comovente. 5 minutos. Há roupas no quarto principal, no closet à direita. Eram da minha ex-esposa. Devem servir. A campainha tocou novamente. Vou distraí-los enquanto você se prepara. Enquanto Henrique saía para receber os visitantes, Vitória se dirigiu apressadamente ao quarto principal. Nunca havia entrado ali. Era um território proibido durante suas faxinas. O closet revelou uma coleção impressionante de roupas femininas de grife, todas ainda com etiquetas. Escolheu rapidamente um vestido azul marinho simples, mas elegante, e experimentou-o. Servia quase perfeitamente. No banheiro luxuoso, prendeu os cabelos cacheados em um coque improvisado e lavou as mãos, removendo qualquer vestígio de produto de limpeza. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Era ainda Vitória Santana, a diarista da zona norte do Recife, ou já começava a incorporar sua personagem, a esposa do empresário bem-sucedido. As vozes masculinas na sala cresciam em volume e Vitória sabia que era hora de entrar em cena. Respirou fundo, ajustou o vestido uma última vez e abriu a porta. Ao caminhar pelo corredor em direção à sala, sentiu como se estivesse andando para um abismo desconhecido, mas também, estranhamente, como se estivesse dando o primeiro passo para algo que mudaria sua vida para sempre. Na sala, 3 homens de terno conversavam com Henrique, que parecia ter recuperado um pouco de sua postura confiante habitual. Quando Vitória entrou, ele virou-se para ela com um sorriso que parecia genuinamente aliviado. Ah, querida, que bom que se juntou a nós, disse ele, estendendo a mão para ela. Quero que conheça alguns amigos. Vitória colocou sua mão na dele, sentindo o calor e a firmeza de seu toque, e sorriu para os visitantes. A mentira havia começado. É um prazer conhecê-los, senhores, disse com uma confiança que não sabia possuir. Henrique me falou muito sobre vocês. Os homens a observaram com curiosidade educada, e Vitória sentiu o peso de seus olhares avaliadores. Estava prestes a mergulhar em um mundo completamente diferente do seu,
Um mundo de negócios, dinheiro e poder. Por uma hora seria a esposa de Henrique Vasconcelos. Uma hora que, sem que ela soubesse, mudaria o curso de suas vidas para sempre. A reunião transcorreu de maneira surpreendentemente fluida. Vitória, que inicialmente temia ser desmascarada a qualquer momento, descobriu em si mesma uma habilidade inesperada para a improvisação. Quando questionada sobre seu trabalho como designer de interiores, descreveu com entusiasmo genuíno as escolhas de cores e texturas que faria se pudesse redecorar o próprio apartamento onde estavam. Anos observando os detalhes das casas que limpava lhe deram um olhar apurado que impressionou até mesmo Henrique. "Minha esposa tem um talento natural para transformar espaços", comentou ele em determinado momento, olhando para Vitória com uma admiração que não parecia fingida. "Foi o que me encantou desde o início." Os 3 investidores, que Vitória descobriu serem representantes de um fundo de capital de risco de Brasília, pareciam satisfeitos com o que viam e ouviam. O mais velho deles, Augusto Mendonça, um senhor de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação fina, sorriu para o casal. "É raro encontrar parceiros que se complementam tão bem nos negócios e na vida pessoal", observou ele. "Acredito que isso seja um diferencial importante para o sucesso." Vitória sentiu o braço de Henrique envolver sua cintura em um gesto de aparente intimidade. "Não conseguiria sem ela", respondeu ele, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração dela acelerar inexplicavelmente. Quando os investidores finalmente se despediram, prometendo retornar com uma proposta concreta na próxima semana, Vitória sentiu o alívio percorrer seu corpo como uma onda. Havia conseguido. Por uma hora inteira, tinha sido Vitória Vasconcelos, esposa dedicada e designer de interiores talentosa. Assim que a porta se fechou atrás dos visitantes, Henrique soltou um suspiro profundo e se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Por um momento, Vitória não soube o que fazer. Deveria ir embora? Trocar de roupa? Voltar a ser a diarista invisível? "Você foi incrível", disse ele, finalmente descobrindo o rosto para olhá-la com uma gratidão palpável. "Melhor do que eu poderia ter imaginado." Vitória sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. "Só repeti coisas que já vi em revistas de decoração", minimizou. Henrique se levantou e caminhou até o bar, servindo 2 taças de vinho. Ofereceu uma à Vitória, que hesitou antes de aceitá-la. Nunca havia bebido com um patrão antes. Nunca havia sido tratada como igual. "Há um novo começo", brindou ele, tocando sua taça na dela. Vitória bebericou o vinho, sentindo o sabor complexo e caro na língua. Um silêncio estranho se instalou entre eles. Não mais patrão e empregada. Ainda não amigos, presos em algum limbo indefinível após a intimidade forçada da última hora. "Acho que devo ir", disse ela finalmente, colocando a taça sobre a mesa de centro. "Minha filha está me esperando." "Claro", respondeu Henrique, parecendo subitamente lembrar-se da realidade. "Deixe-me pegar o dinheiro que prometi." Enquanto ele ia ao escritório buscar o pagamento, Vitória aproveitou para trocar rapidamente de roupa, voltando ao seu uniforme simples de trabalho. Ao olhar-se no espelho, sentiu como se estivesse despindo-se, não apenas do vestido elegante, mas também de uma versão de si mesma que nunca havia explorado, uma versão confiante, articulada, vista. Quando retornou à sala, Henrique a esperava com um envelope. "Conforme combinamos", disse, estendendo-o para ela. "E mais uma vez, muito obrigado. Você literalmente salvou minha vida hoje." Vitória aceitou o envelope sem abri-lo, guardando-o na bolsa. "Espero que dê tudo certo com os investidores." Henrique a acompanhou até a porta, um gesto que jamais havia feito antes. Na soleira, virou-se para ela com um olhar pensativo. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, curiosa. "Por que aceitou fazer isso?" "Sei que o dinheiro ajuda, mas muitas pessoas teriam recusado mesmo assim." Vitória pensou por um momento antes de responder. "Acho que vi algo em seus olhos que reconheci. Aquele momento quando você está no fundo do poço e precisa desesperadamente que alguém acredite em você." Deu de ombros, subitamente constrangida pela própria honestidade. "Já estive lá." Henrique a estudou com intensidade, como se a visse pela primeira vez.
Obrigado por acreditar em mim, então. Ela sorriu brevemente e virou-se para ir embora, sentindo o peso do olhar dele nas costas enquanto caminhava até o elevador. Aquela havia sido, sem dúvida, a tarde mais estranha de sua vida. No ônibus lotado que a levava de volta para casa, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife, Vitória finalmente abriu o envelope. Contou discretamente as notas e quase engasgou ao perceber que Henrique havia pago o triplo, não o dobro, do valor prometido. Com aquele dinheiro, poderia não apenas comprar o uniforme de Sofia e pagar as contas, mas também dar entrada no curso de inglês que sua filha tanto desejava fazer. Ao chegar em casa, um pequeno apartamento de 2 quartos em um conjunto habitacional simples, encontrou Sofia fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, sob a supervisão de Dona Zuleide, a vizinha idosa que cuidava dela nos dias de trabalho de Vitória. "Mamãe!" exclamou a menina, correndo para abraçá-la. "A senhora demorou hoje." Vitória beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o aroma familiar de seu shampoo de camomila. "Desculpe, querida. Tive um compromisso inesperado no trabalho." Depois de agradecer e pagar Dona Zuleide, Vitória preparou um jantar simples para as duas. Enquanto comiam, Sofia contava animadamente sobre seu dia na escola. Vitória tentava se concentrar, mas sua mente continuava voltando ao apartamento luxuoso, à reunião, ao olhar de gratidão de Henrique. "Mamãe, você está me ouvindo?" perguntou Sofia, interrompendo seus pensamentos. "Desculpe, amor. Estou um pouco cansada hoje." Vitória forçou um sorriso. "O que você estava dizendo sobre o concurso de ciências?" Mais tarde, após colocar Sofia para dormir, Vitória sentou-se na pequena varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade que se estendiam até onde a vista alcançava. Em algum lugar lá fora, Henrique Vasconcelos também estaria olhando para a mesma cidade, talvez pensando no futuro incerto que o aguardava. Por um breve momento, seus mundos haviam se cruzado hoje, como linhas que normalmente correm paralelas de repente, convergindo em um único ponto. Amanhã tudo voltaria ao normal. Ela seria novamente apenas a diarista, e ele, o patrão distante. Uma semana depois, Vitória retornou ao apartamento de Henrique para sua faxina habitual. Hesitou antes de usar sua chave. Talvez ele não quisesse mais vê-la, constrangido pelo episódio anterior. Ou pior, talvez quisesse propor outro acordo do mesmo tipo, mas precisava do trabalho e não podia se dar ao luxo de perder um cliente por constrangimento pessoal. Para sua surpresa, ao entrar no apartamento, encontrou Henrique sentado no sofá da sala, trabalhando em seu notebook. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Bom dia, Vitória", cumprimentou. "Não sabia se você viria hoje." "Bom dia, senhor", respondeu ela, mantendo o tom profissional. "Se preferir, posso voltar outro dia." "Não, por favor", interrompeu ele. "Não quero atrapalhar sua agenda. Apenas fique à vontade para fazer seu trabalho. Preciso finalizar alguns documentos antes da reunião com os investidores à tarde." Vitória assentiu e foi buscar seus materiais de limpeza, tentando agir com naturalidade. Enquanto trabalhava, sentia ocasionalmente o olhar de Henrique sobre ela, mas sempre que se virava, ele estava concentrado em seu computador. A atmosfera entre eles estava carregada de algo indefinível, não exatamente tensão, mas uma consciência mútua que não existia antes. Quando estava quase terminando, Henrique fechou o notebook e aproximou-se hesitante. "Os investidores aceitaram minha proposta", disse ele. "Graças a você." "Fico feliz", respondeu Vitória sinceramente. "O senhor mereceu essa chance." Ele pareceu momentaneamente desconcertado pelo tratamento formal. "Por favor, me chame de Henrique. Depois do que fizemos juntos, acho que formalidades são desnecessárias." Vitória sentiu o rosto esquentar novamente. O que fizemos juntos soava estranhamente íntimo, embora se referisse apenas à farsa que haviam encenado. "Eles querem nos conhecer melhor", continuou Henrique, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. Marcaram um jantar para sábado, com o casal. Vitória parou o que estava fazendo, a compreensão do que ele pedia lentamente se formando em sua mente. "Você quer que eu finja ser sua esposa novamente?" Não era uma pergunta,
mas Henrique assentiu mesmo assim. Sei que é pedir demais, mas é a última vez, prometo. O contrato está praticamente fechado. Só precisamos desse jantar final. Pagarei o triplo do valor anterior. Vitória pensou imediatamente nos benefícios que aquele dinheiro traria. Poderia quitar o restante das parcelas do curso de inglês de Sofia, talvez até começar uma pequena poupança para emergências. Mas algo além do dinheiro a fazia considerar o pedido. Havia sido estranhamente libertador ser outra pessoa por uma noite, ser vista e ouvida em um mundo que normalmente a tratava como invisível. Onde seria esse jantar? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a consideração séria da proposta. No Cais do Sertão, no restaurante Bargaço, respondeu Henrique. Às 8 da noite. O Bargaço era um dos restaurantes mais exclusivos do Recife, conhecido por sua culinária sofisticada e vista privilegiada para o mar. Vitória nunca havia estado lá, nem mesmo para limpar. Não tenho roupas apropriadas para um lugar assim, argumentou, mais como uma observação do que uma recusa. Podemos resolver isso, disse Henrique rapidamente. Posso adiantar parte do pagamento para que compre o que precisar. Ou, se preferir, as roupas da minha ex-esposa continuam aqui. São todas novas, muitas ainda com etiqueta. Vitória considerou a oferta. Usar as roupas da ex-esposa dele parecia cruzar alguma linha invisível, tornar a farsa mais pessoal de alguma forma. Por outro lado, gastar o dinheiro que tanto precisava em um vestido para usar uma única vez parecia um desperdício. Vou aceitar, decidiu finalmente, mas esta será a última vez. O alívio no rosto de Henrique era palpável. Obrigado. Não sei como te agradecer adequadamente. Pagando o que prometeu já é agradecimento suficiente, respondeu ela pragmaticamente, voltando a guardar seus produtos de limpeza. Enquanto se preparava para ir embora, Vitória sentiu uma curiosidade que não conseguiu conter. O que aconteceu com sua empresa? Se não se importa que eu pergunte. Henrique hesitou, e por um momento, Vitória pensou que havia ultrapassado algum limite. Mas então ele suspirou como se o peso da história fosse demais para carregar sozinho. Um investidor fraudulento, começou ele, sentando-se no sofá e fazendo um gesto para que ela também se sentasse. Caí em um esquema elaborado. Parecia tudo legítimo. Documentos, referências, histórico de investimentos bem-sucedidos. Coloquei tudo o que tinha na empresa, convenci outros a investirem também. Quando descobri a fraude, já era tarde demais. Perdi tudo. A empresa, as economias, a credibilidade. Fez uma pausa, um sorriso amargo se formando em seus lábios. E então minha esposa me deixou. Disse que não tinha se casado para viver na pobreza. A história era familiar para Vitória. Não nos detalhes, mas na essência. Também ela havia sido abandonada quando mais precisava de apoio. O pai de Sofia desaparecera assim que soubera da gravidez, deixando-a para enfrentar sozinha o desafio de criar uma filha. Sinto muito, disse com sinceridade. Ninguém merece ser abandonado quando está vulnerável. Algo no tom de sua voz deve ter revelado mais do que pretendia, pois Henrique a olhou com curiosidade renovada. Você também já passou por isso, não é? Vitória assentiu sem elaborar. Não estava pronta para compartilhar sua história pessoal com ele. Ainda eram, apesar de tudo, patrão e empregada. Então nos veremos no sábado, disse ela, levantando-se para indicar que a conversa havia terminado. Às 8 no Bargaço. Posso buscar você, ofereceu Henrique. Não será necessário, recusou Vitória rapidamente. A ideia de Henrique conhecendo seu bairro, vendo onde morava, era estranhamente perturbadora. Encontro você lá. Enquanto saía do luxuoso edifício, Vitória não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Não apenas mentia para os outros, mas começava a mentir para si mesma sobre suas motivações. Era realmente apenas pelo dinheiro que havia aceitado o segundo convite? Ou havia algo mais, algo relacionado ao olhar de Henrique, quando a via não como a diarista, mas como uma mulher? O Bargaço resplandecia com sua elegância à beira-mar. Localizado estrategicamente no Cais do Sertão, o restaurante oferecia uma vista deslumbrante da orla recifense. Vitória chegou 20 minutos antes do horário combinado, nervosa demais para arriscar qualquer atraso.
Trajava um vestido longo verde esmeralda que havia encontrado no closet de Henrique, uma peça sofisticada com um corte que valorizava suas curvas naturais sem ser vulgar. Havia decidido, após muita reflexão, aceitar a oferta de usar as roupas da ex-esposa dele. Era prático e sensato, repetia para si mesma, ignorando o desconforto que sentia. Parada na entrada do restaurante, Vitória observava os carros luxuosos que chegavam e partiam, sentindo-se como uma intrusa em um mundo ao qual não pertencia. Em seu bairro, em Beberibe, a única vez que vira um carro como aqueles havia sido quando um político visitara a comunidade em época de eleição. "Você está absolutamente deslumbrante", a voz de Henrique a surpreendeu. Ele se aproximara silenciosamente e agora a observava com um olhar de genuína admiração. Vestia um terno azul marinho impecável, que realçava seus ombros largos e postura elegante. "Obrigada", respondeu ela, sentindo o rosto esquentar. "Você também está muito elegante." Ele sorriu, parecendo apreciar o elogio, e ofereceu o braço. "Pronta para mais uma atuação?" "Tão pronta quanto posso estar", disse Vitória, aceitando o braço oferecido. O contato, mesmo através das camadas de tecido, provocou uma corrente elétrica inesperada que ela tentou ignorar. O maître os recebeu com deferência, conduzindo-os a uma mesa reservada com vista privilegiada para o mar. Vitória notou os olhares que recebiam, alguns de admiração, outros de curiosidade. Perguntou-se quantas pessoas ali conheciam Henrique e sabiam que sua verdadeira esposa o havia deixado. Quantas suspeitariam que ela era apenas uma diarista, fingindo ser algo que não era? Augusto Mendonça e os outros 2 investidores já os aguardavam, acompanhados de suas esposas. Apresentações foram feitas, taças de champanhe servidas, e logo a conversa fluía com surpreendente naturalidade. Vitória observava atentamente as outras mulheres, seus gestos, a forma como seguravam as taças, como se dirigiam aos garçons, e imitava discretamente, determinada a não cometer nenhum deslize. "Então, Vitória", começou a esposa de Augusto, Berenice, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos. "Henrique nos contou que você é designer de interiores. Como vocês se conheceram?" A pergunta pegou Vitória desprevenida. Eles não haviam combinado essa parte da história. Por um instante, seu olhar encontrou o de Henrique, que parecia igualmente alarmado. "Na verdade", começou Vitória, decidindo confiar em sua intuição, "nos conhecemos quando fui contratada para redecorar o escritório da empresa dele." Fez uma pausa, tomando um gole de champanhe para ganhar tempo. "Henrique detestou completamente minhas ideias iniciais." Todos na mesa riram, incluindo Henrique, que parecia genuinamente divertido com a direção que a história estava tomando. "É verdade", confirmou ele, entrando na narrativa improvisada. "Achei que eram ousadas demais para um ambiente corporativo. E eu achei que ele era mais um empresário sem visão estética", completou Vitória, surpreendendo a si mesma com a facilidade da mentira. "Discutimos por semanas sobre cada detalhe. Mas ela acabou me convencendo", disse Henrique, olhando para Vitória com um sorriso que parecia conter mais verdade do que a história que contavam. "Ela me viu de uma forma que ninguém tinha me visto antes. Viu potencial onde eu só via limitações." Algo na maneira como ele disse aquelas palavras fez o coração de Vitória acelerar. Não era mais apenas uma mentira conveniente. Havia uma verdade emocional naquela afirmação que a assustou. "As melhores relações começam assim", comentou Augusto, erguendo sua taça em um brinde, "com um desafio, com alguém que nos faz enxergar além do óbvio." O jantar prosseguiu entre conversas sobre negócios, arte e política. Para surpresa de Vitória, ela conseguiu contribuir significativamente para as discussões. Anos de trabalho nas casas de famílias abastadas haviam-lhe proporcionado uma educação informal sobre diversos temas. Ouvira inúmeras conversas, vira filmes e documentários nas TVs que limpava, folheara livros enquanto tirava o pó das estantes. Conhecimento que absorvera quase por osmose e que agora lhe permitia navegar naquele ambiente com uma desenvoltura que não sabia possuir. Em determinado momento, quando os homens se afastaram para discutir alguns detalhes do contrato, Berenice inclinou-se para Vitória com um olhar cúmplice. "Henrique teve muita sorte em encontrar você",
disse ela. Depois do que aconteceu com Clarissa, muitos acharam que ele não se recuperaria. Vitória sentiu um frio na espinha. Clarissa? Então esse era o nome da ex-esposa cujas roupas agora usava. Ele é mais forte do que parece, respondeu cautelosamente. Sem dúvida, concordou Berenice. Mas todos precisamos de alguém que acredite em nós nos momentos difíceis. Augusto me contou sobre o golpe, sobre como Henrique perdeu quase tudo. Baixou a voz. E sobre como Clarissa o abandonou na primeira dificuldade. Aquela mulher nunca o mereceu, sequer minha opinião. Vitória apenas assentiu, desconfortável com a intimidade forçada da conversa. Era estranho ouvir detalhes da vida pessoal de Henrique através de estranhos, detalhes que ele mesmo havia compartilhado apenas superficialmente com ela. Quando os homens retornaram à mesa, Henrique sentou-se ao lado de Vitória e, discretamente, tocou sua mão sob a mesa. — Está tudo bem? Perguntou em voz baixa. — Sim, respondeu ela, tentando ignorar o calor que emanava daquele simples toque. Eles parecem gostar de mim. Como não gostariam? Retrucou ele com um sorriso genuíno. Você é extraordinária. O elogio a pegou desprevenida, e Vitória sentiu o rubor subir pelo pescoço. Estava acostumada a elogios sobre seu trabalho, sobre a limpeza impecável que fazia, mas raramente sobre ela mesma, sobre quem era como pessoa. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera de crescente intimidade. A farsa parecia cada vez mais natural, os gestos de afeto entre Vitória e Henrique fluindo sem a artificialidade inicial. Quando ele colocava a mão em sua cintura, quando sorria para ela durante uma conversa, quando seus olhares se encontravam sobre a mesa, tudo parecia real, e isso a assustava mais do que qualquer mentira que pudesse contar. Ao final da noite, depois de despedirem-se dos investidores com a promessa de um contrato assinado na próxima semana, Henrique insistiu em levar Vitória para casa. — Não é necessário, protestou ela enquanto caminhavam para o estacionamento. — Posso pegar um táxi? — Por favor, insistiu ele. Já é tarde, e é o mínimo que posso fazer depois de tudo que você fez por mim hoje. Cansada demais para argumentar, Vitória concordou. No conforto do carro luxuoso de Henrique, o silêncio entre eles tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio constrangido entre patrão e empregada, mas algo carregado de possibilidades não ditas. — Você foi incrível esta noite, disse Henrique finalmente, enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do Recife. Não sei como te agradecer adequadamente. — O pagamento que combinamos é suficiente, respondeu Vitória, agarrando-se a esta transação comercial como se fosse uma âncora de segurança em águas cada vez mais turbulentas. — Não é só pelo dinheiro que você está fazendo isso, é? A pergunta veio suave, quase hesitante. Vitória olhou para o perfil dele, iluminado intermitentemente pelas luzes da cidade. O que mais seria? Henrique deu de ombros, um gesto estranhamente vulnerável para alguém normalmente tão controlado. — Não sei. Talvez a mesma razão pela qual estou gostando mais dessa farsa do que deveria. O coração de Vitória deu um salto. E qual seria essa razão? Ele parou o carro em um sinal vermelho e virou-se para olhá-la diretamente. A sensação de que, quando estamos fingindo, é quando nos sentimos mais reais. As palavras pairaram entre eles, pesadas de implicações. Vitória desviou o olhar, subitamente consciente da vulnerabilidade da situação. Era perigoso demais admitir, mesmo para si mesma, que havia verdade no que ele dizia. — Onde devo virar agora? Perguntou Henrique, quebrando o momento quando o sinal abriu. Vitória deu as indicações necessárias, observando a mudança gradual na paisagem urbana, conforme se aproximavam de Beberibe. Os prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples. As ruas bem iluminadas tornavam-se mais escuras e estreitas. Era como se estivessem cruzando não apenas a cidade, mas fronteiras invisíveis entre mundos distintos. Quando finalmente chegaram ao conjunto habitacional onde Vitória morava, Henrique parou o carro, mas não desligou o motor. — Não precisa me acompanhar, disse ela rapidamente, não querendo que ele visse de perto a simplicidade de sua vida real. — Vitória, chamou Henrique quando ela já tinha a mão na maçaneta. — Tenho algo para te confessar. Ela esperou, apreensiva. — Desenvolvi sentimentos por você, disse ele simplesmente.
Sei que é complicado, que sou seu patrão, que começamos isso tudo como um acordo comercial. Mas não consigo mais fingir que é só isso. Vitória sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Uma parte dela queria fugir dali, correr para a segurança de seu pequeno apartamento, onde as coisas eram simples e claras. Outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente nas últimas semanas, queria admitir que também sentia algo confuso e assustador, e possivelmente autodestrutivo. Você não me conhece, disse finalmente. Conhece apenas a versão de mim que interpretei nas últimas semanas. Então me deixe conhecer a verdadeira Vitória, pediu ele. Não a esposa fingida, não a diarista, mas você, a pessoa real por trás de ambas. Havia uma sinceridade desarmante em seu pedido que a fez hesitar. Mas anos de desilusões e abandono haviam construído muros sólidos ao redor de seu coração. Preciso ir, disse ela, abrindo a porta do carro. Sofia está me esperando. Posso te ligar? Perguntou ele, a esperança evidente em sua voz. Vitória hesitou na soleira do carro, dividida entre o medo e o desejo. Podemos conversar na próxima semana, quando eu for fazer a faxina, respondeu finalmente, um compromisso entre a rejeição total e a aceitação que ainda não estava pronta para oferecer. A expressão de Henrique iluminou-se com aquela pequena concessão. Até a próxima semana, então. Vitória fechou a porta e caminhou rapidamente para o prédio, sentindo o olhar dele em suas costas. Apenas quando entrou no elevador, permitiu-se respirar profundamente, tentando organizar os pensamentos e emoções tumultuados. Em casa, encontrou Dona Zuleide cochilando no sofá. A idosa acordou com sua chegada, esfregando os olhos sonolentos. Nossa, menina, você está linda, comentou a vizinha, observando o vestido elegante. Parece uma artista de novela. Vitória sorriu fracamente. Obrigada por cuidar da Sofia. Como ela está? Dormindo como um anjo. Mas antes de pegar no sono, fez um desenho para você. Está ali na mesa. Depois que Dona Zuleide se foi, Vitória aproximou-se da mesa da cozinha onde um papel colorido a aguardava. Era um desenho infantil típico, figuras de palitinho representando pessoas. 3 figuras, para ser exata. Uma mulher com cabelos cacheados, que obviamente era ela própria, uma menina menor, que seria Sofia, e um homem. Mamãe, eu e o príncipe que vai nos levar para o castelo, dizia a legenda escrita com a caligrafia irregular de Sofia. Vitória sentou-se pesadamente na cadeira, olhando fixamente para o desenho. Como Sofia podia ter desenhado um homem, um príncipe, quando não havia nenhum em suas vidas? Seria algum personagem de conto de fadas, alguma história que a menina ouvira na escola? Ou seria algo mais, alguma intuição infantil sobre o turbilhão emocional que começava a se formar na vida de sua mãe? Com um suspiro cansado, Vitória dobrou cuidadosamente o desenho e guardou-o na gaveta. Amanhã pensaria nisso. Amanhã decidiria o que fazer sobre Henrique Vasconcelos e os sentimentos inconvenientes que ele despertava. Amanhã voltaria a ser apenas Vitória Santana, a diarista, a mãe solo, a mulher que não precisava de um homem para complicar sua vida já suficientemente difícil. Mas, ao deitar-se na cama, ainda podia sentir o fantasma do toque dele em sua mão, ouvir o eco de suas palavras. A sensação de que, quando estamos fingindo, é quando nos sentimos mais reais. E o mais perturbador era que, apesar de toda sua resistência, Vitória sabia que havia uma verdade inegável naquelas palavras. Na manhã seguinte, Vitória acordou com o som familiar de Sofia cantarolando na cozinha. Era domingo, o único dia da semana em que não trabalhava, reservado exclusivamente para momentos com a filha. Normalmente, acordava renovada, ansiosa para aproveitar cada minuto daquele dia precioso. Mas hoje, sentia-se estranhamente dividida, sua mente teimosamente presa na noite anterior, nas palavras de Henrique, no turbilhão de emoções que despertavam nela. "Bom dia, mamãe!" exclamou Sofia quando Vitória entrou na cozinha. A menina tentava preparar o café da manhã, derramando leite precariamente em 2 canecas. "Estou fazendo uma surpresa." Vitória sorriu, momentaneamente libertada de suas preocupações pela pureza do entusiasmo infantil. "Estou vendo, meu amor, e parece delicioso."
Enquanto tomavam café juntas, Sofia falava sem parar sobre o passeio que fariam ao Parque da Jaqueira, um dos maiores espaços verdes do Recife. Era uma tradição dominical. Caminhavam pelo parque, compravam pipoca, observavam as famílias que se reuniam para piqueniques e jogos. Uma atividade simples, gratuita, que constituía o núcleo de suas memórias compartilhadas. Quero mostrar para o príncipe onde a gente passeia, disse Sofia de repente, olhando esperançosa para a mãe. Vitória franziu o senho, confusa. Príncipe? Que príncipe, Sofia? A menina revirou os olhos com a impaciência típica de quem explica algo óbvio. O príncipe do seu trabalho, mamãe. O que vai nos levar para morar no castelo. Um calafrio percorreu a espinha de Vitória. Quem te falou sobre isso? Sofia deu de ombros, subitamente absorta em desenhar círculos com a colher no resto do leite da tigela. Ninguém, eu sonhei. Vitória estudou o rosto da filha, tentando decifrar se havia mais naquela história. Sofia sempre tivera uma imaginação vívida, criando mundos e personagens elaborados em suas brincadeiras. Mas isso parecia diferente, como se tivesse captado algo real nas preocupações não expressas de sua mãe. Não existe príncipe nenhum, querida, disse Vitória suavemente. Somos só nós duas, lembra? E estamos muito bem assim. Algo na expressão de Sofia, um lampejo de desapontamento rapidamente mascarado, fez o coração de Vitória apertar. Quantas vezes sua filha havia desejado secretamente uma família completa? Quantas vezes observara outras crianças com seus pais nos passeios de domingo e sentira a ausência de uma figura paterna em sua própria vida? O passeio ao parque foi como sempre, tranquilo, simples, preenchido com pequenas alegrias. Mas Vitória notou-se distraída, seus pensamentos voltando repetidamente para Henrique. O que sentia era real ou apenas uma projeção fantasiosa? O deslumbramento de uma mulher que sempre vivera nas margens sociais, repentinamente valorizada por alguém do mundo privilegiado que observava de longe. Mais perturbadora era a questão de Sofia. A menina nunca demonstrara tanta fixação por uma figura paterna antes. Era como se, de alguma forma, pudesse sentir a mudança sutil que ocorria na vida de sua mãe, o tumulto emocional cuidadosamente escondido. Na segunda-feira, Vitória retomou sua rotina habitual. Faxina na casa dos Albuquerque pela manhã, almoço rápido no centro, tarde na residência dos Menezes. Trabalho físico, exaustivo, que normalmente a mantinha completamente absorta, sem espaço para devaneios. Mas hoje seus movimentos eram mecânicos, automáticos, enquanto sua mente vagava para longe, para um apartamento luxuoso à beira do Capibaribe, para um homem cuja vulnerabilidade havia encontrado eco em sua própria. À noite, depois de colocar Sofia para dormir, Vitória sentou-se na pequena mesa da cozinha com o envelope que Henrique lhe dera após o jantar. Ainda não o abrira, como se adiar aquele momento pudesse de alguma forma postergar a decisão que precisava tomar. Quando finalmente contou o dinheiro, descobriu que ele havia pago o quádruplo do valor combinado. Junto ao dinheiro, havia um bilhete escrito à mão. Nenhuma quantia seria suficiente para agradecer o que você fez por mim. Mas espero que isso ajude a realizar alguns dos seus sonhos. Com gratidão, Henrique. Vitória releu o bilhete várias vezes, procurando nas entrelinhas algo que pudesse interpretar como condescendência, ou pior, como uma tentativa de comprar seus sentimentos. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade. Na quarta-feira, dia em que normalmente faria a faxina no apartamento de Henrique, Vitória acordou com uma sensação de apreensão no estômago. Havia ensaiado mentalmente o que diria, como manteria a conversa no terreno seguro da profissionalidade. Explicaria educadamente que, embora apreciasse seus sentimentos, não poderia corresponder. Havia Sofia para considerar. Suas vidas eram completamente diferentes. Os mundos que habitavam jamais se integrariam harmoniosamente. Mas ao chegar ao luxuoso edifício no Casaforte, o porteiro a informou que o senhor Vasconcelos havia deixado um recado. Ele não estaria em casa naquele dia, mas havia pedido que ela realizasse o serviço normalmente. Vitória sentiu uma mistura contraditória de alívio e desapontamento. A conversa difícil estava adiada, mas a incerteza permanecia.
Ao entrar no apartamento, notou imediatamente algo diferente. Sobre a mesa da sala, havia um vaso com orquídeas frescas. Suas favoritas, embora não se lembrasse de ter mencionado isso a Henrique, e um envelope com seu nome escrito na caligrafia elegante que já reconhecia. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e encontrou um breve bilhete. Vitória, precisei viajar a Brasília para finalizar o contrato com os investidores. Volto na sexta-feira. Gostaria muito de conversar com você quando retornar. Não como patrão e funcionária, mas como duas pessoas que talvez tenham mais em comum do que parece à primeira vista. Sem pressão, sem expectativas, apenas uma conversa honesta. Henrique. Junto ao bilhete havia um cartão de crédito adicional em seu nome e um segundo bilhete. PS. Sei que vai protestar, mas por favor, aceite isto. Não como pagamento por seus serviços, não como tentativa de impressionar, mas como um meio de proporcionar a Sofia as oportunidades que ela merece enquanto você decide se quer ou não me conhecer melhor. Sem obrigações. Vitória sentou-se pesadamente no sofá, o bilhete ainda em suas mãos. A oferta era generosa demais, perturbadora em sua magnitude. Uma parte dela queria recusar imediatamente. Seu orgulho, sua independência, sempre haviam sido seus bens mais preciosos. Não precisava da caridade de um homem rico, não queria ser mais uma mulher ajudada por alguém de classe superior. Mas outra parte, a mãe que se preocupava constantemente com o futuro de Sofia, que fazia malabarismos financeiros para proporcionar à filha as oportunidades que ela própria nunca tivera, hesitava. O dinheiro poderia garantir a educação de qualidade que Sofia merecia, aulas de inglês, talvez até um computador para os estudos. Não era egoísmo recusar algo que beneficiaria principalmente sua filha? Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, Vitória ligou para sua única amiga verdadeira, Janaína, uma ex-colega dos tempos em que trabalhara como atendente em uma padaria antes de se tornar diarista. Ele te deu um cartão de crédito adicional? A voz de Janaína soava incrédula através do telefone. Sem ter nem, você sabe, dormido com você. Jana, protestou Vitória, sentindo o rosto esquentar mesmo estando sozinha. Não é assim, amiga. Em que mundo você vive? Claro que é assim. Homem rico não dá cartão de crédito para mulher pobre por caridade. As palavras de Janaína, cruas e diretas, atingiram Vitória como um tapa. Seria realmente isso que Henrique queria? Um relacionamento onde o dinheiro seria a moeda de troca por sua companhia, talvez por seu corpo? Você não o conhece, defendeu Vitória, surpreendendo-se com a veemência em sua própria voz. Ele não é assim. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Janaína falou novamente, sua voz estava mais suave, preocupada. Como você pode ter tanta certeza? Você realmente o conhece além da relação profissional? A pergunta pairou no ar, desconfortavelmente certeira. O que Vitória realmente sabia sobre Henrique Vasconcelos, além dos fragmentos que havia reunido nas últimas semanas? Conhecia sua vulnerabilidade, sua determinação, sua capacidade de se reerguer após perder quase tudo. Sabia que havia algo nele que ressoava profundamente com ela, algo que transcendia as barreiras sociais que os separavam. Mas seria isso suficiente? Só não quero te ver machucada de novo, continuou Janaína, quando Vitória permaneceu em silêncio. Não depois do que aconteceu com o pai da Sofia. A menção a José Carlos, que abandonara Vitória grávida de 5 meses após promessas de amor eterno, foi como um balde de água fria. O paralelo era inevitável. Mais uma vez, encontrava-se vulnerável, atraída por promessas que poderiam ser vazias. Não vou aceitar o cartão, decidiu Vitória finalmente. Vou agradecê-lo e explicar que prefiro manter nossa relação estritamente profissional. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, uma voz teimosa em sua mente questionava. Era mesmo isso que queria? Na sexta-feira, Sofia acordou com febre alta e uma tosse seca que alarmou Vitória. Ligou imediatamente para as casas onde trabalharia naquele dia, explicando a situação. Depois pegou a filha no colo e dirigiu-se ao posto de saúde do bairro. A espera foi agonizante. 4 horas sentada em um banco duro, com Sofia inquieta e febril em seus braços, cercadas por outras dezenas de pessoas doentes.
Quando finalmente foram atendidas, o diagnóstico foi pneumonia. Ela precisa de antibióticos e muito repouso, explicou a médica, uma mulher jovem com olheiras profundas que denunciavam o excesso de trabalho. E volte em 3 dias para uma reavaliação. No caminho para a farmácia, Vitória fez cálculos mentais frenéticos. Os medicamentos prescritos não eram cobertos pelo sistema público de saúde e custariam quase metade do que havia guardado para as emergências. Mas Sofia era prioridade absoluta. Gastaria o que fosse necessário para vê-la recuperada. De volta ao apartamento, com a filha finalmente adormecida após tomar o primeiro medicamento, Vitória permitiu-se um momento de fraqueza. Sentada no chão do banheiro, chorou silenciosamente, deixando escapar o medo e a exaustão que mantinha cuidadosamente controlados na frente de Sofia. Foi nesse momento, com o rosto ainda úmido de lágrimas, que seu telefone tocou. O número na tela era desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Vitória? É Henrique. A voz dele, normalmente tão controlada, soava ansiosa, quase urgente. Oi, respondeu ela, tentando disfarçar o fato de que estivera chorando. Como conseguiu meu número? Você o deixou na ficha cadastral quando comecei a te contratar, explicou ele. Espero que não se importe que eu tenha ligado. Passei no apartamento hoje cedo e vi que você não esteve lá ontem nem hoje. Fiquei preocupado. O fato de que ele havia notado sua ausência, de que se importara o suficiente para ligar, provocou uma onda inesperada de emoção em Vitória. Sofia está doente, explicou, a voz falhando ligeiramente. Pneumonia. Não pude ir trabalhar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Onde vocês estão agora? No hospital? Não, em casa. Ela está com antibióticos, precisa de repouso. Posso ajudar de alguma forma? A hesitação na voz dele era palpável, como se temesse ultrapassar alguma linha invisível. Não é necessário, obrigada. Já tenho tudo sob controle. Mais silêncio. E então? Entendo que não queira minha ajuda financeira. Recebi o cartão que você devolveu. Mas talvez eu possa trazer algo para vocês. Comida, talvez. Você provavelmente não teve tempo de preparar nada com Sofia doente. A oferta era tão inesperada, tão perfeitamente sintonizada com suas necessidades reais naquele momento, que Vitória sentiu as defesas começarem a ruir. Não quero incomodar, disse fracamente, já sem a convicção anterior. Não é incômodo nenhum, respondeu Henrique rapidamente. Diga-me o endereço. Prometo não julgar nem invadir seu espaço. Apenas deixarei o que vocês precisam e irei embora, se preferir. Havia algo na gentileza daquela oferta, não uma tentativa grandiosa de impressionar com dinheiro e poder, mas um gesto simples, humano, de cuidado, que finalmente quebrou a resolução de Vitória. Com voz hesitante, deu-lhe o endereço. 1 hora depois, a campainha tocou. Vitória, que havia aproveitado o tempo para tomar um banho rápido e trocar de roupa, foi atender. Henrique estava parado à sua porta. Não mais o empresário elegante que conhecia, mas um homem vestido casualmente com jeans e camiseta, carregando várias sacolas. Espero não estar exagerando, disse ele, com um sorriso tímido que o fazia parecer estranhamente jovem e vulnerável. Trouxe sopa caseira, bem comprada em um restaurante, mas prometo que é boa. Alguns sucos, frutas, pão e... Hesitou, parecendo subitamente incerto. Um ursinho para Sofia. Se ela for grande demais para ursinhos, me desculpe, não tenho muita experiência com crianças. Vitória sentiu algo se expandir em seu peito, uma emoção para a qual não tinha nome adequado. Não era apenas gratidão, não era apenas atração, era um reconhecimento mais profundo, o encontro de duas pessoas que, apesar de todas as diferenças, conseguiam enxergar a humanidade uma da outra. Por favor, entre, convidou, abrindo mais a porta. E obrigada por tudo isso. Enquanto Henrique entrava timidamente em seu pequeno apartamento, Vitória teve a estranha sensação de que não era apenas a porta de sua casa que estava abrindo, mas também as defesas cuidadosamente construídas ao redor de seu coração. Henrique observou o pequeno apartamento com interesse genuíno, sem o menor traço de julgamento que Vitória tanto temia. O espaço era modesto, sala e cozinha conjugadas, 2 quartos pequenos e um único banheiro,
mas impecavelmente limpo e organizado. Nas paredes, desenhos coloridos feitos por Sofia dividiam o espaço com algumas fotografias emolduradas simplesmente. Seu apartamento é muito acolhedor, comentou ele colocando as sacolas sobre a mesa da cozinha. Vitória sorriu timidamente, vendo seu lar pelos olhos de um estranho. É pequeno, mas suficiente para nós duas. Os melhores lares não são definidos pelo tamanho, mas pelo amor que os habita, disse Henrique com uma sinceridade desarmante. Meu apartamento é grande e vazio. Isso não é um lar. Algo na maneira como ele falou. A solidão implícita em suas palavras tocou Vitória profundamente. Mamãe? A voz fraca de Sofia interrompeu o momento. A menina apareceu na porta do quarto, o rosto ainda corado pela febre, os cabelos cacheados desalinhados pelo sono inquieto. Oi, princesa, respondeu Vitória, indo rapidamente até a filha e agachando-se para ficar na altura dela. Como está se sentindo? Quem é ele? Perguntou Sofia, olhando com curiosidade para Henrique. Vitória hesitou, incerta sobre como apresentá-lo. Este é o Sr. Henrique. Ele é um amigo. Veio trazer algumas coisas para ajudar você a melhorar. Henrique se aproximou cautelosamente e agachou-se também, mantendo uma distância respeitosa. Olá, Sofia. Sua mãe me falou muito sobre você. A menina o estudou com aquela franqueza desconcertante típica das crianças. Você é o príncipe do castelo? Vitória sentiu o rosto esquentar violentamente, mortificada pela pergunta. Sofia, o que eu te falei sobre essas histórias de príncipe? Mas Henrique apenas sorriu, não parecendo incomodado. Não sou um príncipe, infelizmente, só um homem comum que admira muito sua mãe. Algo na resposta simples e honesta pareceu satisfazer Sofia. Você trouxe comida? Estou com fome. Sofia, exclamou Vitória novamente, constrangida pela franqueza da filha. Henrique riu, um som genuinamente divertido. Sim, trouxe. Inclusive uma sopa que vai te ajudar a ficar boa logo. E ele pegou uma das sacolas e retirou um urso de pelúcia de tamanho médio. Trouxe esse amigo também. Ele é especial porque gosta de cuidar de crianças doentes. Os olhos de Sofia se iluminaram, toda sua atenção capturada pelo presente. Posso ficar com ele? Claro que pode, é todo seu. A menina abraçou o urso com entusiasmo, apesar da fraqueza causada pela doença. Vou chamá-lo de Henrique, como você. Vitória observou a interação, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Era desconcertante ver sua filha, normalmente tão reservada com estranhos, conectar-se tão facilmente com Henrique, como se de alguma forma a criança pudesse enxergar algo que ela própria estava relutante em admitir. Os três compartilharam uma refeição improvisada na pequena mesa da cozinha. Sofia, apesar da doença, estava animada com a presença incomum de um visitante e falava sem parar, contando a Henrique sobre sua escola, seus desenhos, seus sonhos de ser veterinária quando crescesse. Ele a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, respondendo as dela, tratando-a com a seriedade que as crianças tanto anseiam e raramente recebem dos adultos. Vitória observava, dividida entre o receio e algo mais complexo, mais perturbador, a visão do que poderia ser, de como seria compartilhar não apenas sua vida, mas também a de Sofia, com alguém como Henrique. Quando Sofia finalmente mostrou sinais de cansaço, Vitória a levou para a cama, deixando Henrique na sala. Após medicar a filha e vê-la adormecer abraçada ao novo urso de pelúcia, retornou, encontrando-o observando as fotografias na parede. Ela é incrível, comentou ele, olhando para uma foto onde Sofia, mais nova, sorria sem os dentes da frente. Inteligente e perceptiva, igual à mãe. Obrigada, respondeu Vitória, subitamente consciente de que estavam sozinhos. E obrigada por tudo isso. A comida, o urso, você não precisava. Quis fazer, disse simplesmente. Não por obrigação, nem para impressionar, mas porque me importo. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Sei que deve parecer estranho. Nos conhecemos em circunstâncias incomuns, e toda essa situação é... Fez um gesto vago com a mão, como se buscasse a palavra certa. Complicada, sugeriu Vitória. Inesperada, corrigiu ele com um sorriso suave.
Mas nem todas as coisas inesperadas são ruins. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, não o silêncio constrangedor de estranhos, nem a quietude tensa de patrão e funcionária, mas algo novo, algo que falava de possibilidades. O contrato com os investidores foi assinado, contou Henrique, mudando ligeiramente de assunto. Tenho a chance de reconstruir minha empresa do zero. Fico feliz por você, respondeu Vitória com sinceridade. Você merece essa nova chance. Nunca teria conseguido sem você, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. E não estou falando apenas da farsa com os investidores. Falo do que aconteceu depois. Você continuando a trabalhar no apartamento, quando poderia simplesmente ter pegado o dinheiro e nunca mais voltado. Você me vendo como pessoa, não como patrão falido ou empresário bem-sucedido. Isso fez toda a diferença. Vitória sentiu o peso daquelas palavras, o reconhecimento de que, talvez sem perceber, havia oferecido a Henrique o mesmo que ele agora oferecia a ela. A chance de ser realmente vista, para além dos rótulos e circunstâncias. Devo confessar algo, disse ela, decidindo-se por honestidade. Quando você mencionou ter sentimentos por mim, fiquei assustada. Não apenas pela diferença social entre nós, mas porque, a última vez que confiei em alguém, ele partiu sem olhar para trás, deixando-me sozinha para criar Sofia. Henrique assentiu, compreensivo. O pai dela. Ele dizia me amar. Prometeu mundos e fundos. E na primeira dificuldade, uma gravidez não planejada, desapareceu. Nunca mais tive notícias dele. Vitória respirou fundo, surpreendendo-se com a facilidade de compartilhar aquela dor antiga com Henrique. Desde então, construí muros ao meu redor. Era mais seguro assim, para mim e para Sofia. Entendo melhor do que imagina, respondeu ele suavemente. Quando Clarissa me deixou após perder tudo, percebi que nosso casamento havia sido construído sobre fundações frágeis, dinheiro, status, aparências. Nunca houve amor verdadeiro ali, apenas conveniência mútua. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. É por isso que o que sinto por você me assusta e fascina ao mesmo tempo, porque nasceu nas circunstâncias mais improváveis, quando eu não tinha nada para oferecer além de mim mesmo. A vulnerabilidade em sua confissão desarmou completamente Vitória. Não era o discurso ensaiado de um homem tentando impressionar, mas a honestidade crua de alguém que, como ela, havia sido ferido e agora, hesitantemente, considerava a possibilidade de confiar novamente. Tenho medo, admitiu Vitória, sua voz pouco mais que um sussurro. Não apenas por mim, mas por Sofia. Ela já está se apegando a você. Se isso não der certo... Também tenho medo, confessou Henrique. Medo de não ser suficiente, de decepcionar vocês duas, de não saber como ser o homem que vocês merecem. Ele tomou as mãos dela entre as suas, um gesto gentil, não possessivo. Mas acho que talvez possamos ter medo juntos, um passo de cada vez, sem expectativas grandiosas, sem promessas impossíveis. Apenas duas pessoas tentando descobrir se há algo real aqui. A proposta era tão razoável, tão desprovida da pressão, que Vitória temia que ela se viu assentindo antes mesmo de tomar uma decisão consciente. Um passo de cada vez, concordou. O sorriso de Henrique iluminou seu rosto de uma forma que fez o coração de Vitória acelerar. Posso começar sendo seu amigo? Apenas isso. Alguém com quem você possa contar quando Sofia estiver doente, ou quando precisar de ajuda com qualquer coisa. Acho que já começou, respondeu ela, retribuindo o sorriso timidamente. Quando Henrique finalmente se despediu, já era noite. À porta, ele hesitou, claramente querendo dizer algo mais. O que foi? Perguntou Vitória, intrigada pela hesitação incomum. Estava pensando, quando Sofia melhorar, talvez pudéssemos fazer algo juntos. Os três? Nada extravagante. Talvez um passeio ao Parque da Jaqueira? Sofia mencionou que vocês vão lá aos domingos. A sugestão, tão simples, tão alinhada com o que já fazia parte da vida delas, tocou Vitória profundamente. Não era um convite para um restaurante caro ou um evento elegante onde se sentiria deslocada. Era um convite para compartilhar algo que já amava, agora com uma pessoa a mais. Acho que ela gostaria disso,
respondeu, surpreendendo-se com a facilidade da aceitação. E eu também. Nas 2 semanas seguintes, Sofia recuperou-se completamente da pneumonia, graças, em grande parte, à combinação de medicamentos, descanso e, Vitória suspeitava, a atenção constante de Henrique. Ele visitara-as diariamente durante a doença da menina, trazendo não apenas alimentos e suprimentos, mas também jogos para distraí-la, livros para ler juntos e, mais importante, sua presença atenciosa. Para surpresa de Vitória, Henrique parecia completamente à vontade em seu pequeno apartamento, adaptando-se sem esforço aparente à simplicidade de sua vida. Não demonstrava nenhum sinal de condescendência ou desconforto, como se o luxo ao qual estava acostumado fosse apenas um detalhe superficial, não parte essencial de sua identidade. Quanto à questão profissional, haviam chegado a um acordo temporário. Vitória continuaria fazendo a limpeza do apartamento dele, mas agora como um arranjo mais flexível, menos formal. Ela insistira nisso, precisava manter a independência financeira, por mais que Henrique tivesse oferecido ajudá-la. Alguns princípios eram importantes demais para serem abandonados, mesmo quando o coração começava a falar mais alto que a razão. No primeiro domingo após a recuperação completa de Sofia, Henrique juntou-se a elas para o passeio no Parque da Jaqueira. O dia estava perfeito, céu claro, uma brisa suave amenizando o calor típico do Recife. Sofia corria à frente deles, ocasionalmente voltando para mostrar alguma descoberta empolgante. Uma folha incomum, um inseto colorido, uma flor particularmente bonita. Ela tem sua energia, comentou Henrique, observando a menina com evidente afeição. E sua curiosidade. Vitória sorriu, sentindo uma onda de orgulho maternal. Sempre foi assim desde pequena. Quer conhecer tudo, entender como as coisas funcionam. Caminhavam lado a lado, não de mãos dadas, ainda estavam navegando cuidadosamente aquele território novo, mas próximos o suficiente para que seus braços ocasionalmente se tocassem, enviando pequenas correntes elétricas pelo corpo de Vitória. Quero te mostrar algo, disse Henrique repentinamente, um brilho de excitação juvenil em seus olhos. Se você permitir, claro. Intrigada, Vitória assentiu. Chamaram Sofia, que voltou correndo, e Henrique as conduziu até o estacionamento onde seu carro estava. Aonde vamos? Perguntou Vitória curiosa. É uma surpresa, respondeu ele misteriosamente. Confie em mim? A pergunta, aparentemente simples, carregava um peso implícito que não escapou a Vitória. Confiar. A palavra mais difícil em seu vocabulário pessoal. Confio, respondeu percebendo com surpresa que era verdade. Henrique dirigiu por cerca de 20 minutos, saindo do centro do Recife e seguindo em direção à zona oeste da cidade. Sofia, no banco traseiro, especulava animadamente sobre o destino, suas teorias ficando cada vez mais elaboradas, desde um castelo encantado até um zoológico secreto com unicórnios. Quando finalmente pararam, estavam diante de um pequeno sobrado em uma rua arborizada e tranquila, no bairro de Cordeiro. A casa, pintada em um tom suave de amarelo, tinha um pequeno jardim na frente e um muro baixo que permitia ver parte do quintal nos fundos. Que lugar é este? Perguntou Vitória confusa. Henrique saiu do carro e abriu a porta para ela, seu rosto uma mistura de ansiedade e expectativa. Venha ver. Ele guiou mãe e filha até a porta da frente, onde tirou uma chave do bolso e destrancou-a. O interior da casa era arejado e luminoso, uma sala espaçosa com grandes janelas, piso de madeira clara, paredes recém-pintadas de branco. É um dos projetos da minha nova empresa, explicou Henrique enquanto Sofia corria de cômodo em cômodo, explorando entusiasticamente. Compramos casas antigas em bons bairros, reformamos e vendemos ou alugamos. Esta é a primeira que concluímos. Vitória observava o espaço com admiração. Era uma casa modesta para os padrões de Henrique, certamente, mas para ela representava um sonho quase inatingível, um verdadeiro lar, com espaço para Sofia crescer, um quintal para brincar, uma cozinha onde poderiam preparar refeições juntas, sem esbarrar constantemente uma na outra. É linda, comentou sinceramente. Quem quer que a compre será muito feliz aqui. Henrique a observava atentamente, estudando suas reações.
Na verdade, estava pensando em algo diferente. Vitória virou-se para ele intrigada. O quê? Estava pensando que talvez... Ele hesitou, repentinamente nervoso. Talvez você e Sofia pudessem considerar morar aqui, como inquilinas. Acrescentou rapidamente ao ver a expressão de alarme no rosto dela. Com um contrato formal, pagando um aluguel justo. Nada de favores ou caridade. A proposta pegou Vitória completamente despreparada. Mas não podemos pagar o aluguel de uma casa como esta, não no Cordeiro. O valor seria compatível com o que você pode pagar, insistiu Henrique. É um investimento para minha empresa de qualquer forma. E estaria mais perto do centro. Economizaria no transporte para o trabalho. Sofia estaria mais perto de boas escolas. Vitória podia ver a sinceridade em seus olhos, o cuidado com que havia pensado em cada detalhe para não ferir seu orgulho. Ainda assim, hesitava. Aceitar aquela oferta significava dar um passo muito maior do que havia antecipado, criar uma conexão mais profunda com Henrique, uma dependência que a assustava. Mamãe, tem um pé de pitanga no quintal. A voz excitada de Sofia interrompeu seus pensamentos. A menina apareceu correndo, os olhos brilhando de entusiasmo. Posso ter um cachorro se morarmos aqui? Por favor. O coração de Vitória apertou-se diante do se morarmos aqui. Sofia já havia feito a conexão, já imaginava a possibilidade como real. Nós não vamos morar aqui, querida, começou Vitória cautelosamente. Estamos apenas visitando a casa do trabalho de Henrique. A decepção no rosto da filha foi imediata e devastadora. Mas é tão bonita e tem espaço para brincar, e eu poderia ter um quarto só meu, sem dividir com suas coisas de costura. Henrique agachou-se para ficar na altura da menina. Sofia, por que não vai explorar o quintal mais um pouco enquanto converso com sua mãe? Acho que vi um balanço preso à mangueira. Quando a menina saiu correndo novamente, ele se voltou para Vitória. Não quero pressionar vocês. A oferta está aberta, sem prazo para decidir. Pense nisso como uma oportunidade de negócios, um bom lugar para viver, por um preço justo, sem outras implicações. Mas ambos sabiam que havia implicações, camadas de significado que iam muito além de um simples contrato de aluguel. A casa representava uma ponte entre seus mundos, um espaço onde poderiam explorar o que quer que estivesse nascendo entre eles, sem os extremos de desigualdade que haviam marcado seu primeiro encontro. Vou pensar, prometeu Vitória finalmente. De verdade, mas preciso de tempo. Todo o tempo que precisar, respondeu Henrique com um sorriso suave. Algumas decisões não devem ser apressadas. Enquanto observavam Sofia brincar alegremente no quintal, Vitória sentiu a mão de Henrique encontrar a sua, os dedos entrelaçando-se hesitantemente. Não recuou. Era um pequeno gesto, mas carregado de promessas, de paciência, de respeito, de um futuro que talvez pudessem construir juntos. Um passo cauteloso de cada vez. E pela primeira vez em muitos anos, Vitória permitiu-se imaginar possibilidades além da sobrevivência diária. Um lar onde Sofia pudesse florescer, um relacionamento baseado em respeito mútuo, talvez até uma família completa, algo que nunca havia acreditado ser possível para elas. Os dias seguintes trouxeram para Vitória um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. A proposta da casa permanecia como uma presença constante em sua mente, simbolizando muito mais que um simples lugar para morar. Era um passo decisivo em direção a algo que ainda não tinha nome definido entre ela e Henrique. Durante as noites, após colocar Sofia para dormir, sentava-se na pequena varanda de seu apartamento, contemplando as luzes da cidade e fazendo cálculos mentais. O valor do aluguel que Henrique havia sugerido era realmente justo, até mesmo abaixo do mercado para aquela região. Com a economia no transporte, como ele havia corretamente apontado, seria financeiramente viável. Mas não era a questão financeira que a fazia hesitar. Janaína, a quem Vitória finalmente contara sobre a evolução de seu relacionamento com Henrique, tinha opiniões fortes sobre o assunto. Claro que o preço é baixo, Vi, argumentou a amiga enquanto tomavam café na padaria próxima ao trabalho de Janaína. Ele está praticamente te dando a casa. A questão é, o que ele espera em troca? Ele não é assim, defendeu Vitória, incomodada com a insinuação. Não estamos nem mesmo, você sabe,
Nossa relação não é desse tipo ainda. Janaína arqueou uma sobrancelha cética. Ainda? Essa é a palavra-chave, não é? Vocês dois estão caminhando para isso e ambos sabem. Vitória sentiu o rosto esquentar. Era verdade que a atração entre eles crescia a cada encontro. Os toques, inicialmente tímidos e hesitantes, tornavam-se mais frequentes, mais naturais. Os olhares carregavam uma promessa silenciosa que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar. Mas Henrique nunca havia ultrapassado os limites que ela estabelecera tacitamente. Jamais pressionara por mais intimidade do que ela estava preparada para oferecer. Não estou dizendo que ele tem más intenções, continuou Janaína, suavizando o tom ao notar o desconforto da amiga. Talvez ele realmente goste de você, mas há uma diferença de poder nessa relação que você não pode ignorar. Ele tem tudo: dinheiro, status, influência. O que você tem para negociar em pé de igualdade? A pergunta atingiu Vitória como um tapa. Não estamos negociando, protestou. Não é uma transação comercial. Todo relacionamento é uma forma de negociação, amiga. A questão é se ambos têm poder igual na mesa. As palavras de Janaína a perseguiram pelos dias seguintes. Havia verdade ali, uma verdade desconfortável que Vitória preferia não enfrentar. Por mais que Henrique se esforçasse para minimizar as diferenças sociais entre eles, por mais que tentasse tratá-la como igual, o fato permanecia. Ele tinha recursos e opções que ela jamais teria. Foi nesse estado de espírito conflituoso que Vitória recebeu, em uma quarta-feira comum, uma ligação inesperada da escola de Sofia. Senhora Santana, aqui é Marisa, da Secretaria da Escola Municipal Josué Barbosa. Houve um incidente com Sofia. Ela está bem, acrescentou rapidamente, mas gostaríamos que a senhora viesse à escola assim que possível. O coração de Vitória disparou. Incidente. A palavra genérica que as escolas usavam para tudo, desde um arranhão no joelho até bullying. Estou a caminho, respondeu já recolhendo sua bolsa. Ligou para a senhora Albuquerque, explicando a emergência e pedindo para compensar as horas outro dia. A patroa, felizmente, foi compreensiva. Na escola, uma construção simples, mas bem cuidada no coração de Beberibe, Vitória foi recebida pela coordenadora pedagógica, uma mulher de meia idade com expressão séria. Sofia se envolveu em uma discussão que evoluiu para agressão física, explicou a coordenadora, conduzindo Vitória até sua pequena sala. Aparentemente, outra estudante fez comentários sobre a ausência do pai de Sofia, chamando-a de coitadinha abandonada. Sua filha reagiu veementemente. Vitória sentiu um aperto no peito. Era um tema sensível que Sofia raramente mencionava, mas que obviamente a afetava profundamente. Ela machucou alguém? Um empurrão, nada grave. Mas o que nos preocupa foi o que ela disse depois. A coordenadora consultou suas anotações. Quando a professora interveio, Sofia afirmou que não era mais coitadinha, porque agora tinha um príncipe que ia ser seu novo pai. Mencionou que vocês vão se mudar para um castelo amarelo e que o príncipe Henrique vai casar com a mamãe. Vitória sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As fantasias de Sofia haviam ido muito além do que imaginava. Não eram apenas sonhos infantis aleatórios, mas expectativas concretas baseadas nos últimos acontecimentos. Senhora Santana, continuou a coordenadora em tom gentil, sabemos que a situação familiar de cada criança é única e respeitamos isso completamente, mas é importante que estejamos alinhados sobre o que Sofia está vivenciando para podermos apoiá-la adequadamente. Há realmente mudanças significativas acontecendo em sua vida familiar? A pergunta, embora profissional, soou invasiva para Vitória. Estamos conhecendo alguém novo, respondeu evasivamente. Mas nada está decidido. Depois de uma conversa com Sofia sobre o comportamento adequado na escola, independentemente das provocações, mãe e filha retornaram para casa em silêncio. Apenas quando estavam sozinhas no apartamento, Vitória finalmente abordou o assunto. Sofia, precisamos conversar sobre o que você disse na escola hoje. A menina encolheu-se ligeiramente, antecipando uma reprimenda. Sobre o Henrique? Sim,
Sobre o Henrique. Querida, ele não é um príncipe e não estamos planejando nos casar. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Sofia. Mas ele gosta da gente e você gosta dele, e ele mostrou nossa casa nova. Aquela casa não é nossa, Sofia. É apenas uma propriedade que a empresa dele reformou. Mas ele quer que a gente more lá, e eu quero. Quero o quarto grande com janela para o quintal. E quero um cachorro. E quero que o Henrique leia histórias para mim toda noite, como ele fez quando eu estava doente. As palavras jorraram em uma torrente emocional que pegou Vitória desprevenida. Não tinha percebido o quanto a filha já havia se apegado a Henrique, o quanto já o via como uma presença permanente em suas vidas. Sofia, escute. Vitória segurou as mãos da filha entre as suas, buscando as palavras certas. Henrique é uma pessoa muito especial e sim, nós gostamos muito dele. Mas relacionamentos adultos são complicados. Precisamos ter certeza de que é o certo para todos nós antes de tomar decisões grandes como mudar de casa ou formar uma família. Por que é complicado se a gente se gosta? A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu o cerne da questão que Vitória vinha evitando. Por que era tão complicado? Porque tinha medo. Medo de confiar novamente e ser traída. Medo de expor Sofia a outro abandono. Medo de que, quando a novidade passasse, Henrique percebesse que uma diarista e sua filha não eram o que ele realmente queria em sua vida sofisticada. Às vezes, adultos precisam de mais tempo para ter certeza dos seus sentimentos, respondeu finalmente. E precisamos conversar mais sobre isso, eu e ele, antes de fazer promessas para você. Naquela noite, após colocar Sofia na cama, Vitória pegou o telefone e, depois de hesitar longamente, ligou para Henrique. Preciso te ver, disse simplesmente quando ele atendeu. Podemos conversar amanhã. A urgência em sua voz deve ter sido evidente, pois ele não hesitou. Claro. Onde você preferir? No seu apartamento, decidiu ela. Às 7, depois que eu deixar Sofia na casa de Dona Zuleide. Quando a campainha tocou na noite seguinte, Henrique abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando junto a ela. Sua expressão era de preocupação genuína. Está tudo bem? Aconteceu algo com Sofia? Vitória entrou, sentindo-se estranhamente deslocada naquele espaço que conhecia tão bem, mas em circunstâncias tão diferentes. Não estava ali como diarista, nem como esposa fingida, nem mesmo como a amiga que lentamente se tornara nas últimas semanas. Estava ali como mãe, preocupada com o futuro de sua filha. Sofia se envolveu em uma briga na escola ontem. Começou, recusando a oferta silenciosa de Henrique para sentar-se. Precisava ficar em pé, precisava da sensação de controle que a postura ereta lhe dava. Uma colega a provocou sobre não ter pai, e ela reagiu. Depois disse à professora que não era mais coitadinha porque agora tinha você como novo pai. Henrique empalideceu visivelmente, a compreensão da gravidade da situação refletida em seus olhos. Eu nunca insinuei nada assim para ela, Vitória. Juro. Eu sei, respondeu ela passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não estou te acusando, mas isso mostra o quanto ela já está emocionalmente investida na ideia de nós três como uma família. E isso me assusta tremendamente. Henrique assentiu, compreendendo. Entendo seu medo. Eu também tenho medo, Vitória. Medo de não ser o que vocês duas precisam. Medo de decepcionar. Medo de não saber como ser uma figura paterna quando nunca tive um bom exemplo em casa. A admissão de suas próprias inseguranças, tão similar às dela, pegou Vitória desprevenida. O que estamos fazendo, Henrique? Onde isso vai nos levar? Era a pergunta que pairava entre eles desde o início, desde aquela tarde improvável quando seus caminhos se cruzaram de forma tão inesperada. Henrique deu um passo à frente, não para tocá-la, mas para reduzir a distância emocional que subitamente se abrira entre eles. Não tenho todas as respostas, Vitória. Só sei que quando estou com você e com Sofia, sinto algo que nunca senti antes. Um senso de propósito, de pertencimento. Sinto que talvez possamos construir algo real juntos, algo baseado não em aparências ou conveniências, mas em um entendimento mútuo que transcende nossas diferenças. As palavras tocaram algo profundo em Vitória, um anseio que havia mantido cuidadosamente enterrado por anos,
O desejo não apenas de sobreviver, mas de realmente viver, de arriscar novamente, de confiar. E quanto às diferenças sociais entre nós? Perguntou, vocalizando finalmente uma de suas maiores preocupações. Seu mundo é tão distante do meu. Como podem coexistir sem que um engula o outro? Henrique considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Talvez não precisem coexistir como mundos separados. Talvez possamos criar nosso próprio mundo, um que incorpore o melhor de ambos. Ele sorriu levemente. Já notou que me sinto mais à vontade em seu pequeno apartamento em Beberibe do que em qualquer evento social sofisticado que frequentei na vida? E você navegou entre executivos e investidores com uma graça natural que muitas pessoas, nascidas em berço de ouro, jamais teriam. Havia verdade em suas palavras. Nas últimas semanas, Vitória observara como Henrique se adaptava sem esforço ao seu ambiente simples, como conversava facilmente com seus vizinhos, como apreciava genuinamente as pequenas tradições familiares que ela e Sofia haviam construído. E sim, ela própria havia descoberto uma capacidade surpreendente de navegar em ambientes que antes considerava intimidadores. Tenho medo de que Sofia se machuque, confessou, chegando finalmente ao cerne de seu maior temor. Se isso não der certo, não serei apenas eu lidando com mais um abandono. Será ela também. Henrique aproximou-se mais, desta vez, tomando as mãos dela entre as suas. Não posso prometer que nunca haverá dor. Nenhum relacionamento pode garantir isso. Mas posso prometer que nunca, jamais, abandonarei vocês duas. Independente do que aconteça entre nós. Se decidirmos seguir em frente e depois percebermos que não está funcionando como casal, ainda serei presente na vida de Sofia, ainda serei seu amigo, ainda me importarei com o bem-estar de vocês duas. A intensidade em sua voz, a absoluta convicção em seus olhos, era quase dolorosa de testemunhar. Vitória sentiu lágrimas começarem a se formar, um nó de emoção bloqueando sua garganta. Como posso ter certeza? Sussurrou. Da mesma forma que tenho certeza sobre você, conhecendo seu coração, observando suas ações, confiando no que vejo todos os dias. Henrique tocou suavemente o rosto dela, enxugando uma lágrima que escapara. Não estou pedindo que você decida tudo agora, Vitória. Estou pedindo apenas que considere a possibilidade de que talvez, apenas talvez, o que começou como uma mentira possa ter se transformado na coisa mais verdadeira que qualquer um de nós já experimentou. Algo se quebrou dentro de Vitória naquele momento, não de forma dolorosa, mas como uma parede que finalmente cede, permitindo que a luz entre. Todas as dúvidas, todos os medos ainda estavam lá, mas ao lado deles havia agora uma certeza crescente de que valia a pena tentar, de que esta chance, improvável, inesperada, merecia ser explorada. A casa, disse finalmente. Vamos ver a casa novamente, com Sofia. E desta vez vamos conversar honestamente com ela sobre o que significa, sobre possibilidades, não promessas. Sobre esperança, não certezas. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi como o nascer do sol após uma longa noite. Quando quiserem. E sobre nós, continuou Vitória, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Quero tentar. Um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão. Mas quero tentar. Henrique a puxou gentilmente para si, envolvendo-a em um abraço que comunicava mais que palavras poderiam. Vitória permitiu-se derreter contra ele, sentindo a solidez reconfortante de seu corpo, o calor que emanava dele, a promessa silenciosa de proteção e parceria contida naquele simples gesto. Quando seus rostos se aproximaram, o beijo que compartilharam foi suave, hesitante inicialmente, depois mais confiante, como eles próprios, como o relacionamento que estavam começando a construir. Não havia a paixão desesperada dos filmes românticos, mas algo mais profundo, mais duradouro, o reconhecimento de duas almas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado uma na outra exatamente o que não sabiam que procuravam. Mais tarde, naquela noite, sentados na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade do Recife, conversaram sobre planos práticos, a casa, a escola de Sofia,
como navegariam os inevitáveis desafios que surgiriam. Não havia mais a tensão anterior, a distância cuidadosamente mantida. Haviam cruzado um limiar, não para um território completamente conhecido, mas para um que estavam dispostos a explorar juntos. Sabe o que me ocorreu? Disse Henrique, brincando distraidamente com os dedos de Vitória entrelaçados nos seus. No final, não fui eu quem te resgatou naquela primeira tarde. Foi você quem me salvou. Vitória sorriu, percebendo a verdade na observação. Acho que nos salvamos mutuamente. E talvez essa fosse a beleza do que haviam encontrado. Não um conto de fadas, onde um príncipe resgata uma donzela em perigo, nem uma história de ascensão social, onde uma mulher pobre encontra redenção através de um homem rico, mas algo muito mais real, muito mais igualitário. Duas pessoas quebradas que juntas descobriam como ser inteiras novamente. 6 meses haviam se passado desde aquela conversa decisiva no apartamento de Henrique. O sobrado amarelo em cordeiro, que antes representava apenas uma possibilidade abstrata, agora era o lar de Vitória e Sofia. A mudança ocorrera gradualmente. Primeiro alguns pertences essenciais, depois mais alguns, até que, quase sem perceber, haviam transferido completamente suas vidas para o novo espaço. Naquela manhã de domingo ensolarada, típica do Recife, Vitória observava o quintal através da janela da cozinha, enquanto preparava o café da manhã. Sofia corria pela grama, perseguindo Pipoca, o pequeno vira-lata caramelo que haviam adotado no mês anterior. A risada cristalina da menina ecoava pelo ar, misturando-se aos latidos animados do cachorro. Era um som que Vitória nunca se cansava de ouvir. O som da felicidade pura descomplicada que apenas crianças conseguem expressar. Bom dia, sussurrou Henrique, abraçando-a por trás e depositando um beijo suave em sua nuca. Dormiu bem? Vitória recostou-se contra ele, permitindo-se um momento de contentamento. Melhor impossível. Os últimos meses haviam trazido mudanças que iam muito além da simples troca de endereço. Vitória agora dividia seu tempo entre o trabalho como diarista, que insistira em manter por uma questão de independência, e um curso técnico de design de interiores. A farsa improvisada daquela primeira reunião com os investidores havia, ironicamente, revelado um talento e um interesse genuínos que ela nunca tivera a oportunidade de explorar. Henrique, por sua vez, havia conseguido reconstruir sua empresa com sucesso. O projeto de renovação de casas antigas expandira-se, criando uma pequena rede de propriedades renovadas que combinavam acessibilidade com qualidade, um nicho no mercado imobiliário recifense que se provara surpreendentemente lucrativo. Mas o mais significativo não eram as conquistas profissionais, e sim a transformação pessoal. O homem que Vitória conhecera naquela tarde desesperada, quebrado e vulnerável, agora irradiava uma confiança tranquila que não vinha do dinheiro ou do status, mas de um senso profundo de propósito e pertencimento. O pessoal deve começar a chegar por volta do meio-dia, comentou Henrique, servindo-se de café. Tem certeza que não quer ajuda com nada? Tenho tudo sob controle, garantiu Vitória. Embora você pudesse convencer aquela peste lá fora a tomar banho e se arrumar. Parece que tem superpoderes quando se trata de convencê-la a fazer essas coisas. Henrique riu. É porque sou o parceiro no crime, não a autoridade. Você é quem impõe as regras, eu só ajudo a torná-las divertidas. Aquele seria um dia especial, o aniversário de 9 anos de Sofia. A primeira celebração verdadeiramente festiva da menina, com amigos da escola, vizinhos, e os poucos amigos e familiares que compunham a rede de apoio de Vitória. Uma pequena festa no quintal, com bolo, pipoca, brincadeiras, nada extravagante, mas muito mais do que jamais haviam podido proporcionar anteriormente. Também seria a primeira vez que muitas dessas pessoas conheceriam Henrique oficialmente como parte da vida delas. A relação, que começara de forma tão inusitada e avançara com cautela, agora estava firme o suficiente para ser apresentada ao mundo. Enquanto Henrique saía para cumprir sua missão de convencer Sofia a preparar-se para a festa, Vitória permitiu-se um momento de reflexão. Se alguém lhe tivesse dito 1 ano atrás que hoje estaria aqui nesta casa com este homem,
preparando uma festa de aniversário para sua filha, teria rido da impossibilidade. E, no entanto, aqui estava ela, vivendo uma realidade que excedia até seus sonhos mais ousados. Não que tudo tivesse sido fácil. A transição trouxera desafios, como explicar para Sofia que, embora Henrique fosse importante em suas vidas, os relacionamentos adultos evoluíam em seu próprio ritmo, como navegar as ocasionais diferenças de opinião sobre educação, finanças e outros aspectos práticos da vida conjunta, como integrar seus mundos sociais tão distintos. Este último desafio se manifestaria concretamente hoje, quando Janaína e outras amigas de Vitória conheceriam alguns dos colegas de trabalho de Henrique. Mundos colidindo, pensou ela com uma pontada de apreensão, mas também, potencialmente, mundos se enriquecendo mutuamente. Missão cumprida, anunciou Henrique triunfalmente ao retornar à cozinha. Sofia está no banho, cantando aquela música da novela que não sai da cabeça dela. Vitória sorriu, admirando como ele havia se tornado uma presença tão natural, tão essencial na rotina delas. Não um intruso em suas vidas, nem um salvador vindo de outro mundo, mas um parceiro, um companheiro de jornada que complementava o que já tinham, preenchendo espaços que nem sabiam que existiam. À medida que a manhã avançava, a casa foi ganhando vida com os preparativos. Balões coloridos foram pendurados no quintal, a mesa de doces arrumada, o bolo, encomendado de uma confeiteira local, estrategicamente colocado para o momento do parabéns. Tudo simples, mas feito com tanto cuidado e amor que cada detalhe resplandecia. Os primeiros convidados começaram a chegar pouco depois do meio-dia. Sofia, usando um vestido azul turquesa que era seu novo favorito, assumiu alegremente o papel de anfitriã, apresentando pipoca a cada novo visitante, como se o cãozinho fosse a principal atração da festa. Janaína chegou acompanhada de seu novo namorado, trazendo um pacote colorido que entregou a Sofia com um abraço apertado. Depois, aproximou-se de Vitória com um olhar avaliativo. Então é isso, comentou, observando o ambiente ao redor. A vida de comercial de margarina. Vitória riu, reconhecendo o humor irônico da amiga. Nem tanto. Ainda temos nossas crises, discussões e problemas como qualquer família. Família, repetiu Janaína, testando a palavra. É assim que vocês se veem agora? Uma família? A pergunta fez Vitória pausar. Não haviam usado oficialmente aquele termo entre eles, mas na prática era exatamente o que haviam se tornado. Não por decreto ou cerimônia, mas pela convivência diária, pelo compromisso silencioso de estarem presentes uns para os outros, pela construção paciente de uma vida compartilhada. Acho que sim, respondeu finalmente. Uma família um pouco diferente, talvez, mas uma família. Janaína assentiu, seu olhar suavizando-se. Sabe, eu tinha minhas dúvidas. Você sabe disso. Mas vendo vocês hoje, parece certo. Ele olha para você como se você fosse o sol nascendo depois de uma noite muito longa. A metáfora poética, vinda da pragmática Janaína, pegou Vitória de surpresa. Desde quando você virou poetisa? Desde que minha melhor amiga me deu esperança de que talvez existam homens decentes no mundo, afinal. Respondeu Janaína com um sorriso travesso. Agora me diz onde está a bebida. Preciso de coragem para socializar com os amigos empresários do teu homem. À medida que a tarde avançava, o quintal enchia-se de conversas, risadas e música. Para surpresa de Vitória, os diferentes grupos de convidados misturavam-se com naturalidade. Suas amigas conversavam animadamente com os colegas de Henrique, as crianças brincavam sem distinção de origem ou classe social, os vizinhos integravam-se facilmente às celebrações. Era como se a casa, com seu espaço acolhedor, tivesse criado um território neutro, onde as diferenças se dissolviam, substituídas por conexões humanas genuínas. Em determinado momento, Vitória afastou-se ligeiramente para observar a cena. De um lado do quintal, Sofia mostrava orgulhosamente seu quarto para um grupo de amigas da escola. Do outro, Henrique conversava com Dona Zuleide, a vizinha idosa de Beberibe, que continuava sendo uma presença importante na vida deles, ouvindo com genuíno interesse suas histórias sobre o Recife antigo. A cena era tão perfeita, tão completa em sua simplicidade,
que Vitória sentiu uma onda de emoção subir-lhe à garganta. Era isso, percebeu subitamente. Era isso que sempre buscara sem saber. Não apenas segurança financeira ou conforto material, mas este sentimento de completude, de pertencimento, de uma vida rica em conexões significativas. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Henrique, aproximando-se silenciosamente e oferecendo-lhe uma taça de refrigerante. Vitória sorriu, aceitando a bebida. Estava pensando em como a vida é imprevisível, como pequenas decisões podem mudar completamente nosso caminho. Como a decisão de fingir ser minha esposa por 1 hora. Como a decisão de confiar em você naquele momento, sim. Henrique tomou sua mão livre entre as suas, seu olhar intenso e sincero. Aquela foi a hora mais sortuda da minha vida. Da nossa vida, corrigiu Vitória suavemente. Ele assentiu, compreendendo o peso daquela correção. Não eram mais 2 vidas separadas, mas uma jornada compartilhada, com todas as suas complexidades, desafios e alegrias. Tenho algo para te dar, disse Henrique, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é um anel de noivado, acrescentou rapidamente ao ver a expressão alarmada de Vitória. Sei que não estamos prontos para esse passo, e tudo bem. É apenas um símbolo. Vitória abriu a caixa com mãos levemente trêmulas, revelando um delicado pingente de prata em forma de chave. Simples, elegante, profundamente significativo. A chave da nossa casa, explicou Henrique. Não a casa física, embora também seja isso, mas a casa que construímos juntos, você, eu e Sofia. Um lugar onde nos sentimos seguros para ser quem realmente somos. Vitória sentiu lágrimas se formando, mas não tentou contê-las. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento pelo milagre improvável que suas vidas haviam se tornado. É perfeito, sussurrou, permitindo que Henrique colocasse o colar em seu pescoço. A pequena chave repousou exatamente sobre seu coração, seu peso leve, mas significativo. Mamãe, Henrique, hora do bolo! A voz animada de Sofia interrompeu o momento, chamando-os de volta à celebração. De mãos dadas, caminharam juntos até a mesa, onde o bolo de aniversário aguardava, rodeado por convidados sorridentes. Sofia, radiante em seu vestido novo, posicionou-se atrás do bolo enquanto as velas eram acesas. Faça um desejo, meu amor, instruiu Vitória quando terminaram de cantar parabéns. Sofia fechou os olhos por um momento, concentrando-se intensamente. Depois, com um sopro decidido, apagou todas as velas de uma só vez, provocando aplausos entusiasmados dos convidados. O que você desejou? Perguntou uma de suas amigas curiosamente. Sofia sorriu, um sorriso que continha uma sabedoria além de seus 9 anos. Não posso contar, senão não se realiza. Mas não precisei desejar muita coisa, acrescentou, olhando para Vitória e Henrique com uma expressão de contentamento absoluto. Já tenho tudo o que sempre quis. Naquele momento perfeito, congelado no tempo como uma fotografia que captava a essência de tudo que haviam construído juntos, Vitória compreendeu a verdadeira transformação que ocorrera. Não era apenas sobre melhores condições materiais, nem sobre segurança financeira, nem mesmo sobre um relacionamento romântico. Era sobre ser finalmente vista, não como a diarista invisível, não como a mãe solo lutadora, não como um rótulo ou categoria social, mas como Vitória Santana em toda a sua complexidade, sua força, sua humanidade. E talvez essa fosse a maior dádiva que haviam encontrado um no outro. A capacidade de ver além das circunstâncias, além das aparências, até o núcleo verdadeiro da pessoa. O pedido desesperado daquela tarde distante havia iniciado uma jornada que nenhum deles poderia ter previsto, levando-os não a um final de conto de fadas irreal, mas a algo infinitamente mais valioso, a chance de construir, dia após dia, momento a momento, uma vida compartilhada baseada em respeito mútuo, compreensão e aquele raro tipo de amor que não diminui, mas amplia quem realmente somos. Enquanto Sofia distribuía fatias de bolo para os convidados, ajudada por Henrique com uma coordenação que sugeria prática e familiaridade, Vitória tocou a pequena chave prateada em seu pescoço e sorriu. A jornada não havia terminado. Na verdade, em muitos sentidos, apenas começava. Haveria desafios pela frente, ajustes a fazer,
obstáculos a superar. Mas agora enfrentariam tudo isso juntos, não mais sozinhos. E isso, percebeu Vitória enquanto observava as duas pessoas mais importantes de sua vida. Isso era tudo o que realmente importava no final. Não de onde viemos ou o que possuímos, mas quem escolhemos acompanhar na jornada e a casa que construímos juntos ao longo do caminho. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória e Henrique tenha tocado seus corações. Para acompanhar outras narrativas igualmente envolventes que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos, não deixem de conferir nossa playlist especial disponível com um clique à esquerda. Se esta jornada emocional pelo Recife despertou algo em você, demonstre seu apoio com um like e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias diárias que celebram a beleza dos encontros improváveis e das segundas chances. Compartilhe nos comentários se você já vivenciou uma conexão que transcendeu barreiras sociais, ou se acredita que o verdadeiro amor pode nascer nos momentos mais inesperados da vida. Sua história pode ser a próxima a inspirar milhares de pessoas.